Daqui a pouco aqui, mas é o seguinte, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, América Mineiro, Fluminense, Fortaleza, Bragantino. Esses times brasileiros só têm um grande objetivo, o principal objetivo no ano que vem. A Libertadores da América. E a partir de segunda-feira, nós teremos o sorteio da fase eliminatória da Libertadores. E no dia 23 de março, o sorteio da fase de grupos. E hoje foram divulgados os potes do sorteio da Libertadores. Vamos conferir? Começando com Fluminense e América Mineiro, que são as equipes que vão entrar a partir da segunda fase eliminatória. Vamos ver aí, América Mineiro, times que o Coelho pode encarar na segunda fase. Olha, Atlético Nacional de Medellín, bicampeão de Libertadores da América, Estudiantes de La Plata da Argentina, tetracampeão de Libertadores, Guarani do Paraguai, que a gente conhece muito bem aqui, hein? João, não vai falar disso aí, né, João? É o Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai, não preciso falar mais nada. The Strongest, La Paz, Bolívia. Nossa, o The Strongest está jogando num estádio novo, você sabia? É, mas é alto, hein? É mais alto ainda, porque fica exatamente onde é o aeroporto, El Alto. Então uns 4 mil acima do nível. Meu Deus. Universitário do Peru, é uma equipe tradicional do futebol peruano. E o Monagas da Venezuela não pode pegar o Fluminense, times do mesmo país. Vem uma galera de peso aí no caminho do Coelho. Boa sorte pro Coelhão. E o Fluminense, hein? De Abel Braga, de Felipe Melo, de Fred, de William Bigode, que está indo para lá, e ainda de olho no mercado, fazendo contratações na mira aí para contratar. O Fluminense pode encarar quem? Dá uma olhada aqui no nosso ESPN FC. E deu uma travada na tela. Sabe por quê? Porque ela é traiçoeira. Cuidado com a Libertadores. Olha aí, ó. Audax Italiano do Chile, Everton do Chile, Plaza Colônia do Uruguai, Milionários ou Deportivo Cali da Colômbia. E aí, vencedor da fase 1. Podem ser aí Olímpia do Paraguai, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, Deportivo Lara, Montevideo City Torque, União César Vallejo do Peru. Desses que eu citei, 3 vão avançar e vão se juntar aí a esses possíveis adversários do Fluminense. Eu estou enganado ou eu tenho a impressão de que o caminho do América Mineiro é mais pesado, hein? Eu também acho que é mais pesado do América Mineiro. O grupo de lá é fera, hein? Tem campeão de Libertadores, tem time enjoado. Apesar que tem o Olímpia do Paraguai. E o Barcelona de Guayaquil, o último semifinalista. Semifinalista contra o Flamengo, né? E eliminou o Fluminense nas quartas. Tem agora, o Montevideo City Torque é do grupo City, né? É uma novidade na Libertadores. E o César Vallejo não é nada disso. O Milionários ou Deportivo Cali, time colombiano é sempre complicado. Eu acho que a vida do Fluminense, então, sempre falar esse negócio é danado. Ela falar você. Negócio de Libertadores, que é mais simples, nunca é mais simples, João. Até porque é aí que mora o perigo. Por quê? Você olha e fala assim, bom, atraente, sedutor, vou me dar bem, você se empolga e aí, ó... Cuidado com ela. Aí vem ela a rasteira. Esse sorteio define se o primeiro jogo é lá, se o primeiro jogo é cá. Exato. Vai definir a fase eliminatória, Mauro. Exato. Aí nós vamos conhecer os caminhos de Fluminense e América Mineiro. Isso aí faz também uma boa diferença, né? E aí, o Pascoal está dizendo não dá para arriscar, porque tem times que envolvem altitude, outros não. Não dá, cara. Eliminatórias... é começo de Libertadores. Já é Libertadores isso aí. Libertadores. Então, inclusive, eles passando vão ganhar mais dinheiro do que os outros que ficarem só pela fase de grupo, porque eles ganham dinheirinho aí, se não me engano, 300 mil dólares. E tem o detalhe, né, Mauro? Você, já no início do ano, você já tem uma decisão, porque você precisa passar por essas 2 fases para entrar na fase de grupos da Libertadores. Então, a temporada já começa... A vantagem do América e do Fluminense é que eles entram apenas em uma fase eliminatória.
É. Eles não participam da primeira fase eliminatória. Mas vão jogar a segunda e a terceira. Então, mas eles vão jogar duas. Aí eles vêm já, mas aquele primeiro pelotão já está... Né? Já dá uma garimpada. Já dá uma limada. E aí vem para chegar. Eles têm que fazer 4 jogos para chegar à fase de grupos. 2 de ida e 2 de volta. 2 de ida e 2 de volta. 2 de volta. Mas primeiro precisa passar nesse primeiro grupo que você mostrou aqui. Exatamente. Para depois chegar ainda com outros adversários mais qualificados. Isso. Para chegar na fase de grupos da Libertadores da América. Exatamente. É um perrengue. Traiçoeira. É um perrengue, não é por brincadeira, isso não. que é bom garantir logo vaga na fase de grupos, porque você já fica mais tranquilo e tem mais tempo de treinamento, você consegue se dedicar mais à sua pré-temporada, porque, por exemplo, esses jogos aí da fase eliminatória da Libertadores vão começar no dia 23 de fevereiro. Agora vamos olhar para o telão, porque ali tem um grande nome do futebol brasileiro, jogou bola demais. Sul-americano. Sul-americano, ídolo da torcida do São Paulo, do São Lourenço, craque Silas. Libertadores vem aí, ela é danada, hein, Silas? Bem-vindo ao nosso clube, Silas. Grande abraço, João. Grande abraço, Pascoal. E grande abraço, presidente. Amém. E o nosso fã do esporte, né, que está com a gente aí. Estou só aqui ouvindo, aprendendo e lembrando aquilo que a gente já viveu. Libertadores é realmente muito complicado. E tanto é que nós vimos uma festa que o Red Bull Bragantino fez quando do gol do Arthur, já nos acréscimos ali, terminando o jogo. O Fluminense estava entrando e acabou entrando o Red Bull Bragantino. Não tem, né? Não tem... Os grandes não são favoritos. Hoje no Brasil, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Depois, os outros times estão ainda tentando se armar. E como o João acabou de falar, começa o ano já... não sem tempo para se organizar muito, com decisões uma atrás da outra. Exatamente, Silas. Agora, a Conmebol divulgou hoje o ranking da Libertadores, dos clubes, né? E isso influencia diretamente no sorteio, porque os melhores colocados no ranking da Conmebol serão cabeças de chave, aqueles que estão na disputa da Libertadores. E os cabeças de chave estão no pote 1. Dá uma olhada aí. Olha o que tem no pote 1, para a gente já começar a projetar o sorteio. Dá uma olhada. Flamengo e Galo aparecem ali no pote 1. Olha ali, Atlético, Flamengo e Palmeiras, que representam o Brasil no pote 1, a gente vai fazer um direcionamento aqui, o pior cenário e o melhor cenário. Eles podem pegar, por exemplo, o Vélez e o Independiente Del Valle do Equador vindos do pote 2. No pote 3 tem Tolima e Colón, que recentemente foi campeão na Argentina. E lembrando que equipes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos, a não ser que as equipes venham da fase preliminar. Ou seja, América Mineiro e Fluminense, eles poderão enfrentar brasileiros na fase de grupos. Porque mas só eles. Eles entram numerados, eles não entram por país, eles entram com números, né? Exato. E aí pode cair na fase de grupos contra um adversário do mesmo país. Exato. Né? E olha ali, Pascoal, pote 4, os times que vêm da pré. Fluminense e Barcelona do Equador. Eles podem estar no caminho de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, hein, Baronades? Olha lá. Quem não estará ali, porque no pote 2 a gente tem o Atlético Paranaense e o Corinthians. Que não podem enfrentar Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Exatamente. Então, nessa primeira fase aí de grupo, esses dois não vão enfrentar esses 3. Exato. O Atlético, isso é feito por um ranking da Conmebol, né? Exato. Onde o Atlético é 11º colocado. Mas, como o Grêmio não se classificou, o Grêmio é 4º. Para vocês terem uma ideia, né? O Grêmio que está aí rebaixado na lista da Conmebol, pelos títulos, por tudo que já disputou e venceu, ele é o 4º colocado na lista, mas ele caiu fora e o Atlético tá nesse pote aí, o Atlético Mineiro. O Fluminense pode cair ali, e qual a situação do América ali?
Porque a gente falou do Do Fluminense, falta o América se passar também. o América, Isso tá aí é como o que tá? seguinte, E isso pode. aí é uma projeção, é o pior cenário possível Ah, tá, imaginando para como é que Atlético, Flamengo e Palmeiras, né? Seria pegar o Independente Del Valle, É. hein? Que é um time que já mostrou... Quito. Já mostrou aqui contra... Olha lá. Agora, olha ali, um grupo, na teoria, porque estamos falando de futebol e de Libertadores. Por exemplo, pote 2, Emelec. Emelec de moleza não tem nada. Pois Tá é, o toda time da hora empresa lá, elétrica do Guayaquil. Equador. Até o luz Jorge elétrica. Jesus já sentiu a força disso aí, né? Exato, o Emelec está Do sempre Emelec, ali. é verdade. Pote 3, Deportivo Táchira da Venezuela e Caracas da Venezuela. Pote 4, Deportivo Lara da Venezuela, César Vallejo da Venezuela. Não, Valerro é do Peru. Do Peru. Então, quer dizer, desses aí, realmente, o Emelec Aí é um time, cenário... né, mais... Mais favorável, né? Como diria assim, que na Libertadores não tem cenário favorável? Não tem. Não tem cenário favorável. Por exemplo, vai jogar contra o Emelec. É difícil. É? É difícil. Não é brincadeira, não. Emelec é tradicional. Emelec é um time Lá em Guayaquil, complicado. é difícil. Vai jogar em Guayaquil, É. no campo dos elétricos. Isso, né? exatamente. Eles são chamados de elétricos. Porque é o time da Companhia de Energia Elétrica do Deportivo Equador. Táchira da Venezuela e Caracas da Venezuela. Aí você vai... Aí é que entra o que você fala, João. Já acha que está confortável. Aí é um perigo. Aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Então, beleza. Já começa pela logística de jogar lá, que eu não sei se os jogos vão ser nem na Venezuela, vai depender da situação do momento. Se aí os caras começam a levar esses jogos lá para o interior, que te complica ainda mais. Não basta já a viagem Aí tem longa que ir até a com capital, voo ainda tem fretado, que ir voo especial fretado. e tal. Então, enfim. Venezuela não é fácil, Tem hein? toda uma dificuldade e a gente já viu os jogos sendo transferidos de lá, em cima da hora, etc. Então, como vocês estão dizendo, não tem nada favorável, mas é melhor esse pote aí do que o primeiro quadro lá. Né? Esse caminho, na teoria, é um caminho mais interessante. Agora vamos avançando. Hein, Silas? Falando aí das possibilidades para Atlético, Palmeiras e Flamengo, que antes da competição começar, muitos colocam que são os 3 times mais fortes aí para brigarem pelo título. Ô, João, olha, os últimos campeonatos de Libertadores, principalmente com os argentinos, os times brasileiros lá na Argentina se comportaram muito bem. A gente vê o próprio Flamengo contra Vélez, contra Defensa e Justiça, São Paulo contra o Racing Clube lá, ganhou de 3-1 do Racing Clube lá no El Cilindro, coisa que é muito difícil acontecer. Então, assim, os argentinos nesses últimos anos, o próprio River Plate, né, contra o Atlético Mineiro, o Boca Júnior mesmo em casa, deixaram muito a desejar nos seus jogos locais. Teve até aquele lance que a gente falou muito, foi muito comentado, do Esquerdós em cima do Marinho, que teve aquele pênalti, senão talvez o Santos tivesse passado já no jogo da Argentina, depois ganhou em casa 3-0, passou por cima do Boca, né? Mas por isso, agora, os venezuelanos e os peruanos, o jogo daqui do Brasil é que tem que se fazer a vantagem, para você não ter surpresas lá. Perfeitamente. Então, mostramos aí o pote 1, né, onde estão Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? O Palmeiras entra na condição de atual campeão e venceu as 2 últimas edições da Libertadores. O Flamengo, campeão em 2019, vice em 2021, e o Atlético Mineiro parou na semifinal da Libertadores da América agora e consegue entrar ali como cabeça de chave pela ausência de outras equipes brasileiras que estão à frente dele no ranking. Agora vamos pro caminho dos outros brasileiros, é isso, meu amigo Fabrício da Fiel? Pote 2, né? No pote 2 estão Corinthians e Atlético Paranaense. E aí é o seguinte, no sorteio, para formar os grupos, sai uma equipe do pote 1, uma equipe do pote 2, uma equipe do pote 3, o pote 1 são os uma equipe do pote cabeças de 4. Exatamente, como nós explicamos ali. São os cabeças de chave. Aí sorteia um do pote 1, um do pote 2, um do pote 3, um do pote 4. Caso saiam equipes do mesmo país, muda o posicionamento, mas se vierem da fase pré, podem ficar para enfrentarem equipes do mesmo país. Olha aí, um grupo interessante para Corinthians e Atlético Paranaense. Interessante, né? Mas já começa com o Cerro Porteño do Paraguai, né? Que é time grande na América do Sul. Aí o pote 3, Deportivo Táchira da Venezuela e Caracas da Venezuela.
E o pote 4, Deportivo Lara e César Vallejo do Peru. Aí, né, esse aí é um grupo ideal. Ou o Corinthians ou o Atlético. Né? O Atlético, exatamente. Ali é o caminho. Agora, o grupo da morte para brasileiros no pote 2. Olha o que pode dar. Pote 1, Corinthians e Atlético Paranaense, eles podem pegar de presente River Plate e Boca Juniors. Vocês já imaginaram? Ou Boca Juniors. Vocês já imaginaram um Corinthians e Boca? Ou um Corinthians e River, logo na fase de grupos? Pode acontecer. O Tolima pode aparecer, hein? Tolima pode entrar no caminho de Corinthians ou Atlético Paranaense. E aí, pote 4, pode pintar o Fluminense. E o Barcelona do Equador, que nos últimos 5 anos, a única equipe na Libertadores, tirando brasileiros e argentinos, que conseguiu furar o bloqueio e entrar na semifinal, foi o Barcelona do Equador. O resto, todos brasileiros ou argentinos, nos últimos 5 anos da Libertadores da América. Então, aí são possibilidades de um grupo pesado. Aí é aquele grupo Trem Fantasma, né? É? É o grupo Trem Fantasma. Cada Vasco? porta que você vai abrir, sai um monstro na sua frente. Você tá aqui, tá bonitão, aqui você tá legal. Você tá aqui, tá bonitão, pá. Aí você vai lá, aí abre o armário. Você, peraí, é tudo. Esse é o grupo Trem Fantasma. Rapaz, cada curva um susto. Que loucura. Não tem pra ninguém. Esse aí é pra arrebentar. Vocês já imaginaram um grupo Corinthians, Boca, Tolima e Fluminense? A torcida do Corinthians ia gostar de pegar o Boca. O Tolima eu não sei. Ai, mas que medo. A do Boca... Olha, ela apareceu, rapaz. olha a Mini. Maridão liberou, Mini? Porque ela estava meio perdão, sumida. eu não ouvi. Eu vou falar de novo o grupo, tá, Mini? A nossa assistente virtual voltou ao programa, ela estava proibida de falar aqui. É porque o marido pediu para ela ficar um pouco quieta, ela estava muito assanhada e tal. Corinthians, Boca, Tolima e Fluminense. Já pensou, Silas? Ai, que medo. Olha ela aí, até ela parece a Mini. Fala aí, Silas. Essa superioridade brasileira nos últimos 2 anos está incomodando, sem dúvida nenhuma, principalmente os argentinos. A gente não pode esquecer que depois de muitíssimos anos, a Argentina não somente foi campeã de um torneio internacional importante, como foi campeã aqui no Brasil e contra a nossa seleção. Campeão da Copa América. Então, assim, essa rivalidade segue e, ultimamente, os brasileiros têm, assim, sido muito superiores aos argentinos. Eu digo a Boca e River, porque alguns conseguiram na Sul-Americana, aí, Defensa e Justiça, o próprio Colón de Santa Fé, fazendo jogos complicados, né? Mas esses não têm responsabilidade. Então, agora, Corinthians, Atlético, Palmeiras, Flamengo e até o Fluminense tem muita responsabilidade. O Atlético Paranaense, agora, que foi campeão da Sul-Americana, eles vão olhar também para o Atlético Paranaense de uma forma diferente, com mais respeito. Sem dúvida. Agora, Silas, você que jogou no São Lourenço, conhece bem o futebol argentino, eles estão muito incomodados, como você falou, com esse domínio brasileiro. E a gente transmite o campeonato argentino aqui nos canais Disney. Eles estão preparando uma nova geração forte. Lá vem bons valores jovens, principalmente em Boca e River, não é não, Silas? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o jogador assim, o mais enigmático, ou aquele mais importante que a gente podia citar dessa nova geração é Julián Álvares. Julián Álvares, pretendido por clubes na Europa, já está na seleção. Grande atacante do River Plate. No jogo contra o Brasil, ele entrou um pouquinho, entrou no finalzinho. Então, um jogador que os argentinos estão apostando muito. É verdade. A Fera, nosso telespectador aqui, obrigado, Fera, está mandando mensagem e ele diz o seguinte aqui, faz uma pergunta. Preparados para a maior Libertadores de todos os tempos? A expectativa é grande, hein, Mauro Naves? Eu estou pensando aqui, o Fluminense ficou em primeiro lugar no grupo do River esse ano, né? Ficou. Eu sempre, sou muito antigo nisso, então assim, eu tenho um respeito por Boca e River, por time argentino, principalmente nessas competições em que eles se entregam muito mesmo, que é a Libertadores.
mesmo o Brasil, nos últimos anos aí, tendo passado, né, os clubes brasileiros a dar mais importância, a encarar com mais seriedade, às vezes até poupando em campeonatos nacionais aqui para encarar a Libertadores, coisa que no passado não acontecia dessa forma. Então, cair em grupo com o argentino, a fase não é boa, não sei o quê e tal, a gente viu, foi um sufoco, mas o Fluminense, por exemplo, surpreendeu e foi primeiro tendo o River. Então, quem for pegar Boca e River ali é complicado. Mas acho que acontece já do outro lado também esse tipo de situação. O Silas falava agora do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, eu acho que ele só não está no pote 1, porque, historicamente, a Conmebol põe o campeão da Sul-Americana no pote 2. Exatamente. Não é isso? É isso. Então, mas é um time que vai ser respeitadíssimo, né? Sem dúvida. Os times lá também não estão querendo cair com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Paranaense, com não sei quem, com o Fluminense, com o América. Os caras também não são afim de enfrentar brasileiro, não. Sabe que é jogar contra o brasileiro é osso. Exato. É jogo escamado. Contra o brasileiro é jogo escamado para eles também. O que eu passei batido, que eu queria falar com vocês com relação a Fluminense e América, que vão entrar antes, é o seguinte: o Fluminense parece que está confiando mesmo e já está se reforçando. Não sei qual vai ser o posicionamento do América, que talvez perca até jogadores importantes. O Ademir já foi para o Galo. E o outro lá também... O Zarate está fora Está também. querendo, então. Porque é o seguinte, se você acha que vai dar e vai passar, você já pode investir como aquele time de fase de grupo, contando com aquele dinheiro da fase de grupo. Porque aí, eu vou confirmar aqui depois, eu acho que são 300 mil que vão... Cada fase, o cara pega aí ainda 600 mil dólares. Então, se você acha que vai passar, tem fé que vai passar, você vai ter, além das fases de grupo, 600 mil que os outros não terão. Então, você tem dinheiro para investir. É óbvio que quem já está na fase de grupo está mais tranquilo para antecipar esse investimento. Fala, pô, eu já vou ter essa grana mesmo, eu posso contratar um fulano aqui que é um pouco mais caro, ou outro tal. América e Fluminense vão pensar um pouco nisso. Pelo visto, o Fluminense está bastante confiante, porque Sem a gente, dúvida, cada dia, anuncia um nome novo que está chegando por lá. E vem mais por aí. Sinal de que confia, que passa por essa fase, ainda põe mais esse dinheiro ainda no bolso e vai para o grupo. Agora, ela é traiçoeira, como você diz. Ela é traiçoeira. Já viu grandes times aqui no Brasil não passando pelos tolimas da vida. Aliás, Fabrício, nós temos aí, Fabrício é o nosso querido companheiro que fecha aqui o programa, nós temos aí a relação dos 47 times, né, que compõem a Libertadores da América. Isso é interessante, porque é uma relação que mostra por países as equipes classificadas. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Da Colômbia vem Tolima, Atlético Nacional, que está na pré, Deportivo Cali e Milionários. Do Equador, Emelec, Independiente del Valle, Universidade Católica e Barcelona. Do Peru, Universitário, César Vallejo, Sporting Cristal e Alianza Lima. Da Bolívia, The Strongest, Always Ready, que volta a Libertadores, tinha estreado na edição desse ano. No Chile, Colo-Colo, Universidade Católica, Everton e Audax Italiano. Nota-se aqui a ausência de Laú, a Universidade de Chile. Venezuela, Monagas, Deportivo Táchira, Caracas e Deportivo Lara. No Brasil, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Fluminense, América Mineiro. São muitos times brasileiros. Paraguai, Libertad, Cerro Porteño, Guarani, Olímpia. Uruguai, Peñarol, Nacional, Plaza Colônia e Montevideo City Torque. E da Argentina vem River, Colón, Vélez, Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata e Boca Juniors. Se preparem, hein? Vai ser demais. Hein, Zé? O Silas está rindo. Se preparem, hein, Silas? Ei, Libertadores. Eu fico pensando no América, né, João, Pascoal e Mauro. Tem VAR na pré-Libertadores? América e Fluminense. E tem VAR para pré-Libertadores? Tem o VAR já? Se tem VAR. Creio que não, hein? Não. Acho que não. Nesse último ano não teve. Então fico preocupado, viu? Se bem que aquele pênalti que marcaram contra o Atlético Paranaense a favor do Atlético Mineiro, o nosso comentarista de arbitragem, Carlos Eugênio Simon, disse muito bem, né? Nem em jogo de solteiro contra casado eles marcam um pênalti daquele. Então eu vejo a vida bem difícil para o América, e é um coadjuvante aí que
Então eu vejo difícil, porque o VAR pode proteger, de alguma maneira, esses clubes, né, contra um eventual gigante aí, né?